Olá, está no ar na TV Beltrão o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Celeste, que temos aqui em nossa bancada o convidado, Dr. Eloy Rodrigues, ele que é chefe da Receita Federal há 20 anos. Juntos aqui, é claro, vamos falar sobre a declaração do Imposto de Renda que começou a ser entregue dia 1º de março, indo até 29 de abril, prazo último que os brasileiros têm para declarar ao fisco, ou seja, à Receita Federal, toda a sua movimentação financeira, tendo como ano base 2010. Doutor Eloy, sinta-se à vontade mais uma vez no nosso programa. Eu gostaria já iniciando perguntando para o senhor, doutor Eloy, quem deve declarar o imposto de renda agora em 2011 com o ano base 2010? Muito bem. Quero agradecer, Madruga, Adir, o convite para estarmos mais uma vez. Já tive a oportunidade, em outra ocasião, de estar aqui no programa. Parabenizar o programa de vocês também, a audiência. Obrigado. E é uma satisfação a gente poder falar um pouco sobre o imposto de renda, porque a preocupação que existe das pessoas em relação ao imposto de renda, ela não deve existir. Deve ter a preocupação em guardar os documentos, em todas as atividades dele durante o ano base. Isso sim, porque depois a declaração ela torna-se fácil, né? Tendo todos os documentos à mão. A grande dificuldade é quando não guardou o comprovante no momento que ocorreu o fato, depois correr atrás, não é verdade? Então, neste ano, uma alteração que aconteceu já em 2010 era aquela exigência de apresentar a declaração para as pessoas que eram sócias de empresa. Tão só pelo fato de ser sócio de empresa, era obrigado a apresentar a declaração. Isso já caiu no exercício 2010, base 2009. E não voltou e não deve voltar a esse fato aí. Então, se for só este fato, não precisa apresentar a declaração. Isso resolveu um grande problema de muitas pessoas que tinham empresa desativada, né, empresa que não estava mais trabalhando no mercado, e tinha a obrigação de apresentar a declaração. Então, essa parte não existe mais. Resta, então, aí, os itens que obrigam uma pessoa a apresentar a declaração. Na questão do rendimento tributável obtido no ano 2010, quem obteve o rendimento superior a R$ 22.487,25. Então, esse é o item mais conhecido, né? Quanto que ganhou no ano base. Os rendimentos tributáveis, para que os nossos telespectadores entendam quais são eles, assim, mais a grosso modo, os principais, aqui que é mais comum aqui na nossa região. O rendimento de trabalho assalariado, né? Esse é o mais comum, né? Trabalho assalariado, pensão, aposentadoria, né? A não ser alguns casos específicos, que a pensão, a aposentadoria, a reserva também, no caso de militares, acima de 65 anos existe um limite que é isento. Mas menos de 65 anos, a pensão, a aposentadoria também é tributável, também é considerado rendimento tributável. O aluguel é um rendimento tributável, são basicamente esses honorários, honorários, prolabore das empresas. Exatamente, atividade rural também é rendimento tributável. Esses são os rendimentos, então, sobre os quais se aplica, acima de um determinado limite, a alíquota do imposto de renda. Agora, Sr. Eloy, a gente observa, e a imprensa tem divulgado, o governo federal também, que aumentou bastante o número de contribuintes, né? Me parece que houve uma melhoria significativa da renda do brasileiro e colocou mais gente que antes não estava, digamos, em condições de pagar imposto de renda, hoje pagando. O senhor tem algum número para nos passar com relação a esse aumento de contribuintes? Não, estatística não tenho para passar, mas de fato houve uma evolução no número de declarantes devido ao rendimento. É exatamente esse ponto que você fala, é o ponto importante. O que acontece? Sempre houve um acréscimo de declarantes todos os anos. Isso vem historicamente, lá desde que iniciou o imposto de renda, 40 anos atrás, esse tipo de declaração, rendimentos, 40, 50, sei lá. Mas sempre houve um crescimento de declarantes, porque os funcionários, os trabalhadores, o objetivo deles sempre é melhorar a sua questão salarial, né? Mas nos últimos anos, o que fez aumentar esse índice em relação ao crescimento dos anos anteriores,
é a própria a melhoria, a qualificação do trabalhador. E assim, as oportunidades de qualificar mão de obra aumentaram muito, né? No interior nós temos bastante possibilidade de realização de cursos técnicos, cursos que a pessoa dedica aí 3, 4 meses aí, faz uma qualificação melhor da sua mão de obra, ele já volta para o mercado de trabalho com um salário melhor. Então, nos últimos anos o que aconteceu foi isso, esse crescimento foi maior devido a isso. E aí, claro, ele vai buscar o treinamento, melhora a sua capacidade produtiva, a sua qualidade técnica e melhora o seu salário. Bom, senhor Eloy, a questão do imposto de renda também, a gente lembra, alguns anos atrás, a gente fazia a declaração no papel. Esse ano parece que já não será mais aceita a declaração em formulário, somente via digitalizada, só via internet. Sim. Esse também não tem o índice para informar o prezado telespectador, mas posso assegurar que o volume de entrega em declaração em papel era muito pequeno. Ele veio diminuindo gradativamente, porque no sistema eletrônico, baixando o programa da Receita, preenchendo ali, existem vários batimentos simultâneos que você está fazendo, ele transporta o valor que você digita num campo, ele transporta lá para outro quadro, para outro ponto da declaração, quer dizer, e há batimentos a todo momento. Quando você fecha a declaração, o sistema confere se está tudo bem, dá um aviso se tem erro, alguma coisa que precisa ser acertada. E o formulário em papel não oferecia isso. Então, o índice de erros nas declarações entregues em formulário era muito grande. E veio diminuindo ano a ano, tanto é que a Receita pretendeu acabar com o formulário já na declaração do ano passado, 2010. Na última hora recuou e manteve, mas anunciou que seria o último ano, então, que receberia a declaração em papel, em formulário, no ano 2010. Para 2011 já, então, desde o ano passado, nós sabíamos que não haveria mais a declaração em papel. Madruga, agora para o próximo bloco, eu só gostaria já de anunciar, eu acho que é uma questão assim, bastante interessante. Hoje é quase que uma obrigatoriedade você completar 18 anos de idade e ter o seu título de eleitor. Se essas pessoas que têm o título de eleitor hoje, elas também têm que fazer a declaração do imposto de renda. De que forma elas podem fazer? Se ela tiver algum patrimônio ou se não tiver algum patrimônio, se ela tem essa obrigatoriedade. Mas eu acho que isso é interessante a gente esclarecer no segundo bloco, Madruga. Com certeza, por isso chamamos aí o nosso intervalo e voltamos logo em seguida. Não sai daí, estamos falando com Eloy Rodrigues, claro, falando sobre declaração de imposto de renda 2011.